Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes, pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos para darmos continuidade a este estudo maravilhoso que nós estamos fazendo aqui dentro deste livro da segunda carta do apóstolo São Pedro, que nos leva a esta mensagem tão tremenda, a estatura completa de um varão perfeito. E nós sabemos que a única forma pela qual nós podemos ter o precioso Espírito de Deus habitando em nós é quando ascendemos a esta estatura completa de um varão perfeito, nas suas 7 virtudes, as 7 virtudes do Cordeiro, viva, pulsando em nós. Então, somos selados com o seu precioso Espírito Santo. Eu quero fazer, mais uma vez, a leitura da Escritura que está lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Eu quero apenas parte disso, porque eu penso que todos vocês já estão também familiarizados com estas Escrituras. Diz assim: vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a pedra de coroa, que é o batismo do Espírito Santo, ou seja, onde o próprio Deus vem para morar em nós. Nos tornamos templos vivos, morada do próprio Deus. E nós sabemos que, quando Pedro estava se referindo a estas 7 virtudes, ele faz menção de, através dela, nós nos tornarmos participantes de sua natureza divina. Nós vimos já nas programações anteriores que, em primeiro lugar, nós precisamos sermos renascidos. Ou seja, esta velha natureza tem que sair de cena para dar lugar à nova natureza, para nos tornarmos uma nova criação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, este é o primeiro passo, ou seja, o terreno aonde essa estatura começa a ser edificada. Logo, nós vimos a fé. Esta fé não é uma fé simples, mas é uma fé espiritual, é uma fé que crê somente na palavra de Deus. Então, muitas pessoas, sem mesmo terem a experiência do novo nascimento, ficam discutindo a palavra e, óbvio, que são simpatizantes da religião e estão também, com isso, crendo que isto é suficiente para que eles também gozem da mesma coisa que os verdadeiros filhos e filhas de Deus gozam. Ou seja, essas pessoas nunca poderão estar 100% com a palavra de Deus. Por quê? Porque não foram renascidas,
não tiveram a experiência do novo nascimento, e é o novo nascimento quem começa a produzir esta fé espiritual que somente crê na palavra de Deus. Depois, então, que você obtém esta fé, nós vimos na programação passada, então você está numa posição em que nós podemos começarmos a edificarmos esta estatura. Mas vamos falar primeiro de uma experiência que muitas pessoas têm gozado. Simplesmente vêm ao Senhor, oram, pedem perdão de seus pecados, são perdoados, experimentam uma obra de santificação em suas vidas, têm muito gozo e voltam para casa felizes, louvando a Deus, crendo que com isto já o têm. Mas diz o mensageiro desta era que você ainda não tem chegado ao lugar onde esta estatura pode começar a crescer. Você ainda não tem nem mesmo o fundamento. E você sabe, vamos imaginar que nós vamos construirmos uma casa. Então, o que você precisa? Você precisa de um terreno, você precisa de um bom fundamento para que você possa começar a edificar esta casa no natural. E você sabe que as coisas no natural estão falando também das coisas espirituais. Então, um terreno, novo nascimento. Um fundamento, a fé. E agora, então, você tem o terreno, você tem o fundamento, e agora nós vamos começar a edificar esta casa que se tornará a casa onde Deus, o Espírito Santo, virá para morar. Qual é o fundamento principal da cristandade? É fé na palavra de Deus. Este é o fundamento. E então, quando você tem este fundamento, então você pode começar a acrescentar por sobre este fundamento. E eu vou lhes dizer, através dessas programações, de como você pode construir e deve construir a sua casa espiritual, onde, ao término, Deus virá para morar. E Ele quer morar em você. Ele quer que você se torne semelhante a Ele. Ele quer que você reflita, ou seja, que você seja um reflexo dele. Por onde quer que você ande, por onde quer que você passe, você esteja expressando a beleza de Jesus Cristo. Primeiro, nós temos a fé. E logo então, nós acrescentamos a virtude a esta fé. E quando nós falamos de virtude, então isto mexe muito conosco, porque a Bíblia está dizendo que nós temos agora a fé, o fundamento, e sobre este fundamento nós temos que ter a virtude para acrescentar. Acrescente virtude à sua fé. Isso não significa vivermos uma vida virtuosa como um homem e uma mulher, vivendo bem. Isto não tem nada a ver com este assunto, porque a Bíblia nos diz, lá em São Lucas, no capítulo 5, no versículo 30, o que é esta virtude. E Jesus, conhecendo que havia saído virtude dele. E se nós vamos ser como ele, então nós temos que ter a mesma virtude que ele teve para passarmos às pessoas. Então,
nós precisamos desta virtude a qual ele teve para que nós possamos beneficiarmos a todos aqueles que estejam à nossa volta. E a Bíblia diz que saiu virtude dele para as pessoas. Então, se nós não temos esta virtude, então não há como ela sair. E se alguém tratar de tomar esta virtude de nós, então eu diria, com toda certeza, o cheque vai voltar sem fundo. Provavelmente, ele vai voltar carimbado na linha 11, que quer dizer um cheque com insuficiência de fundo. E alguém vê que você é um cristão e ele espera que você tenha esta mesma virtude. E às vezes você está carregando a Bíblia, mas não tem esta virtude. Às vezes você está representando um cristão ou até professa ser um cristão, mas ainda não tem posse daquilo que você está professando. E às vezes você sai da igreja e lá fora começa a se portar como uma pessoa inconversa. E então é óbvio que dali não sairá virtude alguma. E virtude tem que sair de nós. E quando nós obtivermos esta verdadeira virtude, então é quando nós podemos acrescentá-la à nossa fé. E o que é esta virtude? Virtude é poder, meus preciosos irmãos. Virtude é força. E Pedro está nos intimando a mostrarmos para a nossa fé esta virtude, esta vida de poder, esta vida de força. Portanto, recapitulando, primeiro, novo nascimento, depois nós temos a fé, que é o fundamento, e logo então nós somos conclamados a acrescentarmos a nossa virtude em terceiro lugar. Então, quando nós temos aquela mesma virtude de Jesus Cristo, então é quando nós podemos verdadeiramente acrescentarmos à nossa fé a virtude. E logo em seguida, nós temos que acrescentarmos, em terceiro lugar, nós temos que acrescentarmos a ciência. A Bíblia nos diz que nós temos que acrescentar agora ciência à nossa fé. Mas esta ciência não é a ciência do mundo, porque a ciência do mundo é loucura para Deus. E a ciência que nós estamos falando é a ciência de Deus, é a ciência para julgarmos as coisas, para julgarmos o bem e o mal, o certo e o errado. E como disse Paulo, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E nós vamos julgar se esta palavra está correta ou não. Ciência para crermos em toda a palavra de Deus, para crermos que Deus não pode mentir. Seja Deus verdadeiro, mas todo homem mentiroso. Romanos 4. Romanos, no capítulo 3, no versículo 4. Então agora, depois da fé, do fundamento, nós já estamos acrescentando a virtude de Jesus Cristo, aquele mesmo poder, né, que estava em Jesus Cristo, e agora, em terceiro lugar, nós estamos acrescentando
a ciência, mas não a ciência do mundo, a ciência de Deus. Estamos falando da ciência suprema. Não se tem que possuir 3 graus na universidade para você alcançar esta ciência. Sabe por quê? Porque esta ciência procede inteiramente de Deus. É ciência de sua palavra. O que Deus disse, Deus é poderoso para realizar. Deus é poderoso para cumprir. Deus é poderoso para guardar a sua palavra e trazê-la a cumprimento. Quando você vê que a Escritura, em lugar algum, em parte alguma, se contradiz e que ela vem através da revelação de Deus, a palavra inteira, ela está escrita em mistérios e unicamente a ciência de Deus pode revelar isto para nós. Então, quando nós ascendemos a esta posição, em que a palavra verdadeiramente, ela é perfeita em todos os sentidos. Ela não foi produzida por vontade de homem algum, como disse Pedro. Os homens santos falaram inspirados pelo precioso Espírito Santo. Então você sabe que esta palavra é perfeita, que esta palavra é Deus e que Ele vela por cada ponto, por cada vírgula desta palavra, para que Ele possa trazê-la a cumprimento. As Escrituras não podem mentir, porque as Escrituras são o próprio Deus e tampouco são de particular interpretação. Você tem que crer que o que está escrito é a palavra e é exatamente da forma em que está. A gente tem que ter estas coisas e a única maneira pela qual nós podemos obter isto é por esta ciência celestial. Esta ciência celestial é que vindicará esta preciosa palavra de Deus. Então, nós sabemos que esta Bíblia é a palavra que é o próprio Deus. Nós sabemos que ela é a revelação de Jesus Cristo. E eu creio nesta ciência genuína do maravilhoso Espírito Santo de Deus. A ciência vem inteiramente de Deus, do Espírito Santo, que afirmará que cada palavra é a verdade, que a pontuará com um amém. A Bíblia nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se você crê em todas as coisas, crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que tudo o que a palavra diz está correto, então você pode acrescentar esta ciência à sua fé. É esta ciência, que é a ciência de Deus, que você pode acrescentar à sua fé. Portanto, nós vamos dar uma recapitulada e, na próxima programação, vamos dar continuidade a estas virtudes. Portanto, nós temos primeiro o terreno, um novo nascimento, a natureza, a velha natureza morre, dá lugar para a nova, e aí nós temos o fundamento, a fé, que é o fundamento, nós temos a virtude de Jesus Cristo, aquele mesmo poder de Jesus Cristo
por sobre as nossas vidas, e aí então nós podemos acrescentarmos a ciência de Deus, a ciência do precioso Espírito Santo de Deus, que crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que pontua cada palavra com um amém. Que Deus abençoe os vossos corações e que estas preciosas palavras não se apartem dos vossos corações, vocês possam esquadrinhá-las, possam trazê-las para as vossas vidas, para que esta preciosa estatura seja formada e o precioso Espírito Santo de Deus vem para fazer morada em você, para fazer morada em nós. Deus te abençoe, meu precioso ouvinte.